Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, eu sou coordenador do curso de Relações Internacionais aqui do Instituto Mauá de Tecnologia e estamos começando agora mais um episódio do nosso MauáCast, podcast aqui da Mauá. E o tema de hoje é um tema bastante quente, é um tema que está na mídia o tempo todo, para quem está acompanhando o noticiário, certamente ouviu falar do G20, ainda que talvez, até esse momento, não tenha entendido muito bem o que é o G20 e para que ele serve. Esse programa de hoje é para a gente ter essa conversa e ensinar para você o que é o G20 e por que ele é importante para nós. É o grupo dos 20, o Brasil, das 20 maiores potências, o Brasil atualmente ocupa a presidência rotativa, e isso tem uma série de impactos para a política internacional, para a economia e para os negócios. Para a gente trocar essa ideia, então, sobre o G20, eu convidei para conversar com a gente aqui a professora Flávia Loz Araújo. Ela é formada em Relações Internacionais, é doutora em Relações Internacionais e, além dela ser professora do curso de RI aqui da Mauá, ela também dá aula no nosso minor de Gestão Internacional, ela leciona no curso de Administração e no curso de Arquitetura. Flávia, obrigado por ter vindo, para a gente é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui no MauáCast. Acho que vai ser bem interessante a nossa conversa, um tema super atual e, de fato, está sendo sempre falado na mídia, mas o que significa, o que tem por trás dessa sigla? E eu acho que muitas vezes, quando as pessoas veem um tema como esses, elas fazem uma associação que não está errado, mas é uma associação parcial, que é entender que o G20, assim como o BRICS, assim como o ONU, só tem relação com política. E não consegue, de repente, entender o quanto esse tipo de grupo, esse tipo de organização, tem relação com economia e com negócios. Isso é uma coisa que eu vejo muito em gestor no Brasil. A pessoa está tão preocupada com o dia a dia do business, que ela esquece de entender que negócios brasileiros são impactados por coisas que acontecem lá fora. Muitas vezes, decisões tomadas em grupos como o G20. Então, acho que a nossa conversa aqui vai ajudar ao nosso espectador aí a entender um pouquinho mais essa perspectiva. Então, vamos começar do básico. Explica pra gente, Flávia, por favor, o que é o G20? Bom, para começar a falar do G20, como você falou, o Grupo dos 20, né, o nome dessa sigla. E o que acontece é que são as 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia, e desde o ano passado, 2023, entrou também a União Africana. Então já passou dos 20, mas a gente continua chamando de G20. E o mais interessante dessa sigla, para entendê-la, seria necessário a gente falar do G7, que era o antigo grupo, ainda existe, das 7 maiores economias do planeta, que foi criado ali na década de 70. E o que era esse grupo, né? E qual a conexão dele com o G20? O G7 nasceu para dar conta, dar uma resposta das duas crises do petróleo da década de 70. Para quem estuda um pouco de economia política internacional, conhece bastante dessas duas crises. Então, ele nasce justamente para ter uma articulação entre os países ricos, vamos chamar assim para simplificar, e o que seria feito diante da crise. Depois, a gente vai ter a década de 80, em que os países, vamos chamar de pobres, mas a gente chama atualmente de em desenvolvimento ou renda média, vão sofrer várias consequências da crise da dívida externa e vão começar a questionar, olha, por que tem um grupo de países ricos ou desenvolvidos que estão tomando as principais decisões e discussões? Como que a gente coloca a nossa pauta? Como que nós podemos ser inseridos nessa grande governança global? Claro que os nossos países da América Latina, da África, do Sudeste Asiático já participavam de outros fóruns, mas o G7 era um bloco ali que incomodava. Por que era esse, vamos chamar de grupinho exclusivo, esse clubinho de ricos que a gente não pode participar? Então começa a ter uma grande pressão em cima do G7. Isso vai atravessar a década de 90, quando países da América Latina, por exemplo, vão sofrer várias consequências daquela crise da década de 80. A gente vai adotar algumas medidas econômicas sugeridas pelo grupinho dos ricos, vamos chamar assim, ou, para ser mais formal, pelas instituições de Bretton Woods, né, principalmente o FMI, e nós vamos questionar as consequências dessas medidas. Então, começa uma pressão para que se expanda o G7. O G7 ele é muito fechado também em termos ideológicos e de como eles trabalham, né? São países muito parecidos. Alemanha, França, Estados Unidos à frente, claro. Só o Japão que destoa por ser um país asiático, mas em termos de economia
e de modo de participação no cenário internacional, eles são muito parecidos. E temos aí o resto do mundo, né, os países em desenvolvimento. Então, em 1999, quando tem a crise asiática, surge o G20. Não nesse formato que a gente conhece hoje, era um grupo assim que a gente chama ad hoc, né? Ele se reunia para discutir assuntos pontuais. E não tinha uma instância de governos, assim, de líderes. Era só uma reunião ali de ministros de finanças dos países. E começa a colocar outras pautas dos países em desenvolvimento. Então, veja, o G7 continua um clubinho fechado. O G20, ele nasce também numa crise, uma crise importante, que é essa asiática, porque foi a primeira em que países em desenvolvimento afetam toda a governança financeira global. Isso não era o normal no cenário, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu, na década de 90. E o G20 surge para questionar toda essa ordem, para colocar a nossa pauta, a pauta dos países que ainda não chegaram ao desenvolvimento, né? Esse seria o resuminho do que é o G20, da história de como chegamos aqui. Em 2008, ele se torna um bloco formal, uma estrutura flexível, mas permanente. Então, a gente tem anualmente uma presidência e agora, em 2024, a presidência nossa, a presidência brasileira, finalmente. E nesse processo, em 2008, para que o grupo se estruturasse, se tornasse algo permanente, ainda que não tenha uma burocracia própria, o Brasil participou muito. O Brasil teve muita voz para que o G20 se estruturasse. Então, também tem aí uma colaboração brasileira na própria criação do G20, importante. E é interessante olhar para isso que você está falando com a perspectiva de que o grupo, o G7 e depois o G20, os grupos, eles são criados em momentos de crise. Então, acho que é aquela máxima de que crises também abrem oportunidades para que a gente reveja o gerenciamento de certas coisas do sistema internacional. Né? Isso é bem interessante. E eu acho que para pensar no G20, a gente tem que partir também do pressuposto de que existe toda uma discussão de que não adianta o norte global se desenvolver economicamente, enquanto o sul global continua sem atingir níveis mínimos de desenvolvimento. Porque a economia globalizada ela flui de um modo muito irregular num cenário internacional em que haja uma disparidade tão grande entre norte e sul. Eu acho que é um pouco essa perspectiva, né? Concordo totalmente. Acho que o próprio nascimento do G20 reflete isso, porque não tem mais como você discutir os assuntos de forma separada. Olha, temos aqui um grupo seleto de países que são os vencedores, né, da Segunda Guerra Mundial, mais Alemanha e Japão, e nós decidimos, então, os rumos da governança global, ou seja, para onde que vai, onde vão as normas, as regras do sistema financeiro internacional, os empréstimos, por exemplo, e, de novo, como que vai ser a governança dessas instituições como o FMI e Banco Mundial. Não tem mais espaço para esse formato, né? Então, vem um questionamento com novas pautas, e eu acho que a crise da sustentabilidade que a gente está vivendo, das mudanças climáticas, reflete muito isso que você está falando, né, Rodrigo? Porque não tem como você tratar em caixinhas separadas. E a Covid mostrou isso pra gente, né? Sim, você verdade. precisa de mais governança. E o que a gente está vendo é uma diminuição da governança global, um questionamento muito forte com organizações tradicionais como a ONU, por exemplo. O G20 também está, vamos dizer, tendo essa oportunidade, diante da paralisia da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, da própria ONU sendo muito questionada, muito apontada como uma instituição falida, ainda que eu não pense isso, mas você sabe que é o que é falado, né? Então, acho que o G20 surge como um fórum alternativo, mas que tem muita visibilidade. É isso que eu queria colocar também na mesa para a gente discutir. Tem muito peso. O G20 não vai resolver todos os problemas de governança mundial, não dá para a gente ter essa expectativa. Agora, para colocar a pauta, para apontar onde estão os problemas e para colocar uma voz desses países que ainda não atingiram o desenvolvimento, ele é fundamental. É só ver a atenção que a mídia internacional está dando Sim. para o tema agora e para o Brasil junto. Isso é bastante relevante porque, pelo menos é assim que eu enxergo esses fóruns multilaterais. Se todas as soluções para os problemas globais forem pensadas pelas grandes potências, as vozes dos países mais afetados pelos problemas, elas serão sempre silenciadas, né? E eu acho que o grande problema disso é que soluções vindas sempre do norte para o sul global são soluções prontas que muitas vezes não levam em consideração as possibilidades locais de como aquilo vai ser aplicado, né? Então, acho que um fórum como esse, como você falou, ele permite que os temas eles sejam pelo menos pautados. É assim no Brasil que a gente pensa tal problema. É assim que a gente acha que isso pode ser resolvido. Eu acho que dá um caráter
mais local para problemas que são globais, né? Acho que um pouco esse também a dinâmica desses fóruns, né? Também, com certeza. Você consegue ver os problemas também, não só em loco, mas consultar as populações, né? Que é uma outra característica que o Brasil está trazendo muito forte nessa presidência de 2024. Consultar bastante, ter muito diálogo e conversa com a sociedade civil. Perfeito. Que já existe o C20, né? Que é o grupo das sociedades civis que participam do G20, desde 2013, mas o Brasil quer fazer a maior participação do C20 já vista, pelo menos na história do G20. Vai ser muito interessante. Inclusive, já que você tocou nesse tema, eu vou olhar para a câmera do meio aqui e falar direto para quem está assistindo a gente. A presidência brasileira do G20 convidou professores, acadêmicos, né, a sociedade civil para escrever recomendações que vão chegar nas mãos dos chefes de Estado que vão participar da reunião de cúpula do G20. A professora Flávia e a professora Clarissa Forner, nós escrevemos uma recomendação que foi aceita e vai ser publicada antes da reunião de cúpula desse exercício anual do G20. O que pra gente é um motivo de muito orgulho, né? Conseguir escrever parte de um documento que vai ser entregue para os chefes de Estado, né? Acho que dá esse caráter de que o G20 tem consultado a sociedade civil para esse tipo de busca por soluções, né? E, Flávia, você comentou agora há pouco que a gente está num momento em que o Brasil preside, né, o G20 de forma rotativa. Por que isso é importante para o Brasil? Bom, isso é fundamental para a política externa brasileira e para a projeção internacional do Brasil. A gente vem de um momento difícil da política externa, a gente teve algumas questões, principalmente com sustentabilidade, a gente tem que reverter essa imagem que ficou, né, das discussões aqui, tanto internas, não vamos entrar no debate nacional, mas lá fora a gente precisa dar uma resposta. O Brasil tem uma excelente, por incrível que pareça, eu sei que muita gente questiona, política ambiental. Só que a gente tem que implementá-la com mais seriedade, com mais profundidade também, e a gente tem que mostrar o que é feito. Assim como a gente pensa nas empresas que precisam mostrar o que elas fazem em termos de ESG, um país também tem que mostrar as suas políticas nacionais de sustentabilidade, como ele as implementa. E esse é o debate mais importante do cenário internacional hoje. Então, o Brasil precisa muito, e está fazendo isso, através do G20, tem uma importância muito grande, voltando a se colocar como um dos principais, se não o principal articulador desse tema no cenário internacional. E eu estou falando isso com convicção, porque o Brasil, você sabe que tem um longo histórico de participação nessas discussões. Sim. No planeta. Não é à toa que a gente teve a Rio 92 aqui, a gente sempre foi convidado, eu sempre falo isso para os alunos e alunas. Qualquer discussão internacional sobre sustentabilidade, o Brasil estava na mesa. E é importante frisar que isso não acontece só por conta da Amazônia, mas acontece porque o Brasil, desde 72, com a Conferência de Estocolmo, tem demonstrado interesse em protagonizar debate de política ambiental em nível global, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, a gente tem esse capital, vamos chamar assim, para mostrar não só essa questão da sustentabilidade, você usa isso para mostrar outras coisas do país, que é exatamente a proposta do G20, né? De também ser uma vitrine para o Brasil. E por isso que está sendo organizado não só essa questão mais política e financeira nas duas trilhas, né? Eles chamam de trilhas. Tem a trilha do Ministério da Fazenda, que então são as questões voltadas para o sistema financeiro internacional, e uma outra trilha que é vamos chamar, dirigida pelo Itamaraty, vai ficar com cada presidência de cada país, né? Mas hoje, em 2024, é o Itamaraty, que é a trilha de Sherpas, com vários assuntos fora do âmbito econômico, mas que têm relação. Por exemplo, questões de fome, pobreza, desigualdade, indústria, tecnologia. Então, eles têm uma outra vertente aí. E essas duas vertentes que vão trabalhando para que se consiga difundir essas ideias, e o Brasil liderando esse processo. Aí, voltando para a questão da política externa, isso dá uma imagem, melhora a imagem do Brasil no cenário internacional. E tem o impacto dos negócios, que é o que é um dos temas mais importantes aqui para a gente, né? Eu estava vendo uma das discussões que teve recentemente numa das mesas do G20, justamente a renovação da indústria brasileira. Então, esse é um tema muito caro até para Mauá, inclusive, porque a gente está num momento muito bom, é isso que estava sendo discutido. Não só para a indústria internacional, todos os países estão revitalizando as suas indústrias depois da Covid, mas o Brasil está muito bem posicionado para entrar no setor com mais força de bioeconomia, por exemplo.
Então, a gente tem muito a explorar. As coisas estão mais conectadas do que a gente, às vezes, imagina aqui dentro do país. Nosso debate é muito nacional, né? A gente fica envolto nas nossas polêmicas, mas a gente está com uma janela de oportunidade, e isso eu estou reportando o que eu ouvi nas reuniões do G20, que estão disponíveis no YouTube, uma janela de oportunidade muito importante para a indústria brasileira e para o agronegócio, claro, as duas coisas estão interligadas. É interessante que isso que você está falando, porque muitas vezes o empresário ele não tem essa visão macro da coisa, né? Ele está muito preocupado com o negócio dele e no desenvolvimento do seu próprio negócio, o que obviamente é super válido, é super lícito. Mas quando a gente consegue ligar os negócios nacionais com a agenda internacional, aí a gente consegue ver se a gente está naquele caminho, enquanto país e enquanto empresas, a gente está naquele caminho que as grandes organizações esperam ou não. E quando a gente olha para o G20 nesse aspecto que você está falando, é importante ver que o debate de sustentabilidade, que aqui já é feito há bastante tempo, ele tem sido cada vez mais cobrado nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem que lembrar que Estados Unidos e Europa Ocidental, são conhecidos por serem grandes poluidores do meio ambiente. E nesses lugares também houve, por uma força de obrigação, uma mudança de chave. Então, também me parece que quando uma empresa brasileira ela entende esse tipo de fluxo, ela também entende que hoje, se ela quiser fechar alguma parceria comercial com franceses, com alemães, com noruegueses, ela é obrigada a provar que ela é sustentável. Do contrário, ela perde oportunidade de negócio, né? Nossa, totalmente. Aliás, é uma coisa que a gente reforça muito aqui para os nossos alunos e alunas, não só de relações internacionais, mas das outras áreas também. Isso tem que estar na ponta da língua de todo mundo, para o profissional de RI ainda mais. Porque você não dialoga hoje com outros atores, você não consegue fazer comércio sem falar as siglas certas, as palavras certas e mostrar o seu potencial frente a isso. Não tem como. E uma coisa importante que pode ser aproveitada dentro desse escopo do G20, da cúpula que vai acontecer agora em novembro, é o B20, que é a sigla B de business, né? Que é o grupo do G20 que foca só em empresas e negócios. Aí eles têm duas, como que eu posso dizer, não são trilhas, né? Mas eles envolvem, vamos dizer assim, os assuntos da indústria e do agronegócio. E quem toca o B20 hoje é a CNI, Confederação Nacional das Indústrias. Então, veja a importância disso. Para a CNI dirigir esse grupo. E, claro, o grupo é internacional. São várias confederações, várias empresas de todo o mundo sentando para discutir esse tema, essa pauta que a gente está falando aqui. Como que a gente vai tratar as questões de sustentabilidade? Para as empresas importa muito também as questões, obviamente, das finanças internacionais. Como que fica a situação das dívidas externas dos países? Isso é importante para as empresas por quê? Porque ela reflete no crescimento do PIB mundial, no crescimento das economias no geral, de todos os países. É algo que você tem que estar de olho enquanto empresário, né? Claro. Seja você aqui do Peru, do Brasil, da Argentina, da África do Sul, Claro. de qualquer lugar. Eu acho que isso está ficando mais evidente para o empresário brasileiro, cada vez mais, essa importância de conexão com os temas de fora. Porque nós estamos sendo cobrados. Sim. Agora cabe a gente, nós temos que nos capacitar para isso. É o que a gente está fazendo na Mauá também. Claro. É interessante que faz parte de um amadurecimento, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que se redemocratizou no meio dos anos 80. A gente teve um pouco de dificuldade nos anos iniciais e a abertura dos mercados só aconteceu no início dos anos 90. Então, a gente é um país que ainda está num processo de amadurecimento no que diz respeito à solidez da nossa democracia, mas também no que diz respeito ao modo como a gente se projeta lá para fora. É o que passa por N filtros diferentes, né? E isso que você está falando da presidência da CNI, no que diz respeito ao B20, também me faz pensar muito que essas grandes empresas ou essas grandes organizações, essas confederações, elas dependem de profissionais capacitados, habilitados, para entender as inúmeras conexões entre o local e o internacional, né? Acho que é nesse aspecto que o profissional de relações internacionais ele tem um grande diferencial para oferecer no mercado de trabalho. Ele é aquele profissional que consegue justamente fazer essas pontes. E hoje dá para a gente dizer seguramente que é o tipo de profissional que está mais habilitado para entender como o G20 impacta para as empresas, né? Com certeza. E até para estar dentro das empresas participando desse processo. Tem uma equipe dentro da CNI só trabalhando para isso, né? A Fiesp, por exemplo, tem
não é uma equipe, como que a gente chama? Não é uma diretoria, eu esqueci o nome agora. Eles têm superintendências, né? Isso, de relações internacionais, né? Ou seja, uma equipe dedicada àquilo, eu esqueci o nome certinho como que é, mas demonstra a importância, né? Não é algo banal, assim, é algo que não só essas confederações, essas federações têm, mas as empresas começam a ter também setores ou pessoas dedicadas a esse assunto. Isso tem crescido cada vez mais. Na minha opinião pessoal, a gente ainda está um pouco atrasado, a gente poderia aumentar isso. Concordo. Mas a galera está acordando para essa necessidade. E aí, onde entra o profissional das relações internacionais? Justamente para isso, para fazer essa conexão, para entender o riscado, porque tem, assim, uma maneira de fazer, né? Uma maneira de você colocar a sua empresa, de participar desses fóruns, né? E outra opção também é o setor público brasileiro, que não só tirando ali do Itamaraty, mas a gente vê cada vez mais governos locais, prefeituras, governo do estado. O governo do estado tem uma assessoria só para isso, de relações internacionais. Eu ia puxar esse gancho, inclusive, aqui na nossa conversa, porque a gente está falando de empresa, mas o setor público também precisa olhar para o G20 e para esse tipo de fórum, porque prefeitura sofre impacto direto pelo que é discutido nesse tipo de ambiente. Você tinha comentado anteriormente da Covid, da pandemia. A gente também tem que lembrar que esses grandes problemas globais, eles não podem ser vistos só pela perspectiva do país, mas cada região, cada cidade tem as suas particularidades para conseguir enfrentar esses desafios. E o G20 proporciona esse tipo de diálogo também, ou ainda pode proporcionar mais. E eu estava lembrando aqui que você trabalhou na Prefeitura de São Paulo como assessora de relações internacionais, né? Então você fez um pouco esse trabalho de fazer essa ponte entre a cidade e o ambiente internacional. Você chegou em algum momento a trabalhar em função do G20? Ou não chegou a pensar nessas... Não teve esse tipo de demanda no período em que você esteve na prefeitura? Na minha época, né? Aquela parece que já faz um século, mas faz um tempinho já, não trabalhei com essa demanda. E também é um pouquinho mais recente a inserção das cidades dentro dessas discussões do G20. Hoje eles têm um fórum para cidades também. Mas o que você falou é super importante. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, mas tem muitas prefeituras pequenas até que tem pelo menos 1, 2 profissionais direcionados só para tratar de RI. Porque são muito demandados, né? Tem uma procura. É que assim, a gente fica um pouquinho fechado aqui no Brasil, né? A gente não tem muita noção do que se passa lá fora. Por mais que viaje, né? Eu digo assim, do ponto de vista político. As prefeituras de cidades fora do país, e nem precisa ir muito longe, do México, da Argentina é super forte. O pessoal é mais engajado, o pessoal entende mais do cenário internacional. E você tem mais profissionais de RI atuando. Então, aqui no Brasil, a gente tem sim, estamos qualificados para isso, mas tem que aumentar, tem que crescer. E você não faz ideia como faz falta, às vezes, alguém que entenda de RI dentro de uma prefeitura. Eu trabalhei na maior prefeitura do Brasil, né, em termos de número mesmo, de gente trabalhando, que é a Prefeitura de São Paulo. E sempre tem uma demanda internacional e sempre tem alguém perdido dentro da burocracia que precisa, às vezes, de uma ajuda, de um olhar daquele evento. Como que você vai levar a cidade num evento lá em Nova York e mostrar a importância, por exemplo, de São Paulo, mas poderia ser aqui de São Caetano, o trabalho legal que a gente está fazendo com a política pública? Você precisa do profissional de RI, né? E as pessoas geralmente só descobrem isso quando estão lá no meio do evento, começa a dar tudo errado, ou você não se planejou, ou você não sabe mostrar, de fato, aquela política pública, o que está sendo feito, implementado na sua cidade. Porque não é só uma questão técnica, tem uma questão política e aí internacional, de como as pessoas se relacionam nesses fóruns fora do nosso país, né? E é uma questão cultural também, né? Muito Eu acho forte. que esse mesmo tipo de erro que você mencionou em relação a uma prefeitura também ocorre em empresas, né? O empresário, o gestor, muitas vezes ele acha que ele consegue fazer um negócio internacional sem recorrer a um profissional de RI. E ele se depara com a dificuldade de que ele vai sentar numa mesa de negociação com alguém que negocia com base em outros códigos culturais. E se você não consegue dialogar minimamente daquela forma, você perde oportunidades de negócio, né? Eu acho que o fato de o Brasil ocupar agora a presidência rotativa do G20 talvez ajude o empresariado brasileiro a entender um pouco mais a importância desse tipo de detalhe, que não é um detalhe tão insignificante assim, que é crucial para que os negócios sejam de fato concretizados. Você mencionou a questão de sustentabilidade. Essa é uma pauta internacional que tem uma linguagem que é muito própria, tem nomenclaturas que são muito próprias, e às vezes são coisas um pouco diferentes de como a gente trata aqui dentro. Isso também acho que
olhando para a perspectiva do G20 e de tudo aquilo que se discute em termos globais de sustentabilidade, isso é bastante importante, né? Com certeza. São alguns códigos. Claro que nós não somos diplomatas. A diplomacia segue um outro rito, mesmo porque ela está respondendo pelo Estado. Não é o nosso caso. Ou você está numa prefeitura, ou numa empresa, ou no governo do Estado. Você tem uma outra estratégia, você é um outro tipo de profissional. Mas ainda assim, tem uma forma de se fazer, uma forma de se relacionar, uma linguagem mesmo, como você falou, que é o que se espera. Lá fora, quando você vai numa viagem, numa missão que a gente chama internacional, né, seja empresarial ou do setor público, tem uma linguagem do que se espera, o que se espera do Brasil, o que se espera de comportamento dessas pessoas, como você vai fazer essa apresentação. E assim, os outros países já estão acostumados, a gente tem que estar também, nós estamos nesse caminho, assim, de fazer isso com uma naturalidade. Estou tirando de Itamaraty porque eles são os profissionais nisso. Estou dizendo no nosso nível aqui de pessoas comuns que trabalham numa empresa que quer exportar, que quer participar de uma reunião, por exemplo, do G20 e por aí, do B20, na verdade, né? É importante entender esse contexto, né? Tem muitas sutilezas que, se o gestor não presta atenção, ele acaba incorrendo em erros que são sérios, né? A gente está falando de sustentabilidade também, a gente tem que lembrar que logo vai rolar a Olimpíada de Paris, que é uma Olimpíada que tem uma particularidade, que é um grande apelo para obras sustentáveis, para, enfim, redução da emissão de carbono. Então, é interessante pensar o quanto esse tema, que para muita gente aqui no Brasil ele pode parecer pequeno, mas o quanto esse tema ele é importante para coisas que vão para além do setor empresarial, que tocam eventos esportivos, eventos culturais. Isso é muito interessante, a gente precisa estar antenado a esse tipo de debate, esse tipo de discussão. É fundamental para nós enquanto professores, mas é fundamental para os nossos alunos, né? Que eles já cheguem na faculdade e comecem a ter contato com esse tipo de tema para poderem sair daqui da Mauá com uma boa formação para buscar esses postos de trabalho e, quem sabe, daqui uns anos, né, a gente não vai ver os nossos alunos de RI, os futuros internacionalistas formados pela Mauá, trabalhando em função do G20, né, nas empresas onde eles estiverem, em prefeituras, ou até mesmo no G20, né, de repente nos escritórios do G20, no Brasil ou mundo afora, né. Flávia, eu acho que uma conversa excelente para a gente poder entender o que é o G20, que a gente está falando tanto na imprensa ultimamente. Acho que é uma conversa que vai clarear muito essa discussão, né? Então eu queria te agradecer muito pela oportunidade de bater esse papo com você aqui e queria aproveitar para pedir para quem está em casa, assistindo aí pelo celular, pelo YouTube, o nosso MauáCast, que vocês sigam a Mauá nas nossas redes sociais. No Instagram é @infomauá. Então, Flávia, obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço, fico à disposição. Vamos continuar falando do G20 também, porque até novembro muita coisa vai acontecer. A grande cúpula entre 19 e 20 de novembro. Com certeza, teremos muitas oportunidades para falar disso aqui no campus, nas redes sociais. Então, sigam a gente aí, acompanhem o nosso trabalho e obrigado pela audiência. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!